Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo, como prometido, né? Eu disse que voltaria nesse domingo. Esse vídeo deve sair na segunda-feira para os amigos aí do YouTube. Mas vou passar aqui todos os resultados que tivemos nesse domingo, tá? Pelo Mundo da Bola. E também algumas notícias também do Mercadão da Bola, beleza? Um vídeo completaço. Vamos começar pelos resultados? A primeira coisa que eu vou trazer aqui é o Campeonato Pernambucano. Tivemos os jogos de ida nesse fim de semana pela fase semifinal do Campeonato Pernambucano. No sábado, ontem no caso, o Sport venceu o Santa Cruz na Ilha do Retiro pelo placar de 2-0. Os gols aqui do Gonçalo Paciência, atacante, e João Silva, zagueiro. Hoje, nesse domingo, tivemos a vitória do Retrô lá na Arena Pernambuco pelo placar de 2-1 em cima do Maguari. Teremos aqui os jogos da volta no final de semana que vem, respectivamente no sábado, o jogo de Santa Cruz e Sport no Arruda, e no domingo, Maguari e Retrô, que provavelmente também será no Arruda. Beleza? Então, jogos de ida, semifinal, Campeonato Pernambucano. Vamos lá, gente, Campeonato Baiano, definida a final também aqui, né? Tivemos os jogos da volta das semifinais do Campeonato Baiano durante o fim de semana. O Bahia venceu a Jacuipense no jogo da volta por 5-0. Havia perdido o primeiro jogo, né? E agora o Bahia se recupera, goleia a Jacuipense por 5-0 e vai à final do Campeonato Baiano. Assim como o Vitória. O Vitória venceu o primeiro jogo por 4-0 e venceu o segundo jogo no Barradão, o Atlético Alagoinhas, pelo placar de 3-0. Vitória 3, Atlético Alagoinhas 0. E Vitória e Bahia, novamente, vão decidir mais uma vez o Campeonato Baiano, dessa vez o de 2025. Lembrando que o Vitória é o atual campeão, né? Detalhe, em cima do Bahia, né? Então vamos ter uma revanche na final do Campeonato Baiano desse ano. Vamos lá, gente. Aqui também semifinais, jogos de ida, Campeonato Paraibano. No sábado, tivemos a vitória do Botafogo da Paraíba na casa do 13 pelo placar de 2-1. Botafogo da Paraíba 2, 13 da Paraíba 1. Teremos aqui o jogo da volta na casa do Botafogo da Paraíba. Beleza? Botafogo da Paraíba 2, 13-1, repetindo o placar. No outro jogo da semifinal do Campeonato Paraibano, tivemos neste domingo Serra Branca 1, Souza também 1. Beleza? Teremos aqui também o jogo da volta em Souza, na casa do Souza. Semifinais do Campeonato Paraibano. Vamos lá, gente. Campeonato Potiguar, também nas suas fases semifinais. Tivemos aqui os jogos de ida, né? Pela fase semifinal do Campeonato Potiguar. Nesse fim de semana, o ABC de Natal empatou com o Laguna SAF por 0-0. Teremos aqui o jogo da volta. O América de Natal, nesse domingo, perdeu na casa do Santa Cruz do Rio Grande do Norte pro Santa Cruz do Rio Grande do Norte por 2-1. Teremos aqui também o jogo da volta, né? Os jogos da volta, lembrando, pela semifinal do Campeonato Potiguar, acontecerão no próximo fim de semana. Só falando o placar aqui, né? Repetindo o placar, Santa Cruz do Rio Grande do Norte 2, América de Natal 1. Vamos em frente agora com outros campeonatos estaduais. Bom, gente, falando aqui também do Campeonato Gaúcho, beleza? Tivemos aqui o primeiro jogo da final, né? Na casa do Grêmio, na Arena Grêmio. Internacional 2, Grêmio 0. E o Internacional dá um grande passo para ser campeão gaúcho. O jogo da volta será no Beira-Rio, né?
na casa do Inter. Internacional 2, Grêmio 0, tá? Repetindo o placar, primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho. CRB 2, Asa de Arapiraca 2. Primeiro jogo da final do Campeonato Alagoano. Teremos aqui o segundo jogo ainda. Vamos lá, gente. Semifinais aqui, ou melhor, quartas de finais, Campeonato Paranaense, né? O Londrina já havia se classificado, eu já passei esse resultado em outro vídeo, no final de semana passado, para a semifinal do Campeonato Paranaense. E nesse final de semana tivemos os restantes dos classificados. Beleza? O Atlético Paranaense venceu o Azules por 3-0, se classificou. O Curitiba empatou com o Maringá por 1-1. Aqui também, o Maringá se classificou também para a semifinal do Campeonato Paranaense. E... bom, gente, 1-1 aqui para Operário Independente São Joséense. 6-5 para o Operário nos pênaltis. E as semifinais do Campeonato Paranaense são agora as seguintes: Atlético Paranaense e Maringá, Londrina e Operário. São as semifinais do Campeonato Paranaense em 2025. Bom, Atlético Mineiro 4-0 para o América Mineiro. Bom, esse resultado foi válido pelo primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Vamos lá, gente. Fortaleza 1, Ferroviário 0, Ceará 4, Maracanã 0. Com esses resultados, Fortaleza e Ceará vão decidir mais um campeonato cearense, definida a final. Vamos lá, gente, falar do campeonato maranhense aqui também, né? O Sampaio Corrêa perdeu para o Imperatriz no clássico, né? Por 2-1. E o jogo Viana e Motoclube, que estava marcado para acontecer hoje, também pelo campeonato maranhense, até começou, mas não teve seu andamento em função das fortes chuvas, que será remarcado esse jogo para uma outra data. Vamos lá, gente. Jogos de ida das semifinais do Campeonato Piauiense. Aqui também. No clássico, o Fluminense do Piauí venceu o Altos por 1-0. Teremos aqui o jogo da volta. No outro jogo da semifinal, o Parnaíba venceu o Piauí pelo placar de 2-1. Como falei, né? Teremos aqui os jogos da volta pela semifinal do Campeonato Piauiense. Vamos lá, gente. Gama 0, Capital 0, Brasiliense 0, Paranoá 0. Eu vou dar uma procurada, gente, para saber em que fase está o Campeonato Brasiliense, beleza? Eu não tenho essa notícia aqui. Bom, Vilhena 0, 3 para o Porto Velho. Campeonato Rondoniense. Vamos lá, gente. O União Araguainense venceu o Tocantins por 2-1. E o Araguaína perdeu para o Tocantinópolis por 1-0, Campeonato Tocantinense. Vamos lá, gente. Operário do Mato Grosso do Sul 3, Costa Rica 1, Dourados 2, Águia Negra 1. Campeonato Sul Mato Grossense. Primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mato Grossense. Entre essas duas equipes, teremos aqui o jogo da volta, assim como também na outra semifinal. O Cuiabá venceu o Operário de Várzea Grande por 1-0. Beleza? Teremos aí os jogos da volta, Campeonato Mato Grossense semifinal. Vamos lá, gente. Pintou campeão estadual. Claro, ainda do primeiro turno, tá? Teremos aqui o segundo turno aqui desse campeonato. Estou falando do campeonato amazonense. Teve a final do primeiro turno, né? Entre essas duas equipes, o Amazonas e o Manaus. O jogo acabou 2-2 e nos pênaltis 6-5 para o Amazonas. Amazonas campeão do primeiro turno do campeonato amazonense. Tivemos também os jogos da volta do campeonato carioca.
Na sua semifinal, o Flamengo venceu o Vasco por 2-1, se classificando para mais uma final de Campeonato Carioca. Assim como também o Fluminense, que empatou com o Volta Redonda por 0-0, após ter goleado Volta Redonda no primeiro jogo. Então, mais uma vez, acho que nos últimos 6 anos, deve ser o terceiro ou quarto Fla-Flu. Beleza, gente? Deve ser por aí, não tenho esse número exato aqui. Mas, mais uma vez, Flamengo e Fluminense vão decidir o Campeonato Carioca. Bom, gente, ao que parece, no Campeonato Catarinense não tem jogos de semifinais, ida e volta não. É somente ida. Então vamos lá. Tivemos durante esse fim de semana Chapecoense 2, Joinville 1. A Chapecoense vai à final do Campeonato Catarinense. Assim como também o Avaí, que empatou com Santa Catarina por 1-1 e venceu nos pênaltis por 8-7. Então, Avaí e Chapecoense vão fazer a final do Campeonato Catarinense 2025. Vamos lá, galera, Campeonato Goiano. Aqui também tivemos os jogos de ida pela semifinal do Campeonato Goiano. Teremos ainda os jogos da volta pelas semifinais. O Atlético Goianiense empatou em 2-2 com o Anápolis. O Vila Nova de Goiás venceu o clássico contra o Goiás por 1-0. Como falei, teremos aqui os jogos da volta pelas semifinais do Campeonato Goiano. Vamos lá, gente. Pelo que eu entendi, são as semifinais, né? Aqui do Campeonato Sergipano. O Confiança de Sergipe venceu o Falcon por 2-1. O Itabaiana empatou com o América de Procriar por 1-1. Teremos aqui os jogos da volta pelas semifinais do Campeonato Sergipano. Bom, eu não tenho por certo aqui, não consegui a confirmação se são as semifinais, mas tudo indica que são, beleza? Se eu tiver a confirmação, trago aqui, Campeonato Sergipano. Vamos lá, gente. Rio Branco 2, Vitória do Espírito Santo 0. Teremos aqui o segundo jogo pelas quartas de final do Campeonato Capixaba. São Raimundo Roraima 3, Progresso 0, Campeonato Roraimense. Vamos lá, gente. Série A3, Campeonato Paulista. Marília 1, Francana 0. E Atlético Monte Azul 2. 2 também aqui pro... Vou dar uma checada. Mas se muito me engano é um comercial, gente. Então é isso. Comercial 2, Atlético Monte Azul 2. Série A3, Campeonato Paulista. Bom, pelas quartas de final do campeonato... Semifinal, na verdade. Campeonato Paulista, jogo de ida. Corinthians 2, Santos 1. Na verdade, jogo de ida não, né? É direto aqui. Bom, vou dar uma checada nisso aqui para trazer para os amigos, tá? Pelo Campeonato Paulista, que eu não quero passar nenhuma informação incorreta. Gente. Quase tudo no áudio acima acabou que saiu errado, hein? Então, vamos corrigir. A única coisa que eu botei correta nesse áudio acima aí foi o placar do jogo do Marília, né? Lá pela Série A3 do Campeonato Paulista. Mas corrigindo, o outro placar do outro jogo, de fato foi 2-2, mas foi entre Atlético Monte Azul e 15 de Jaú. 15 de Jaú 2, Atlético Monte Azul 2, Série A3 Campeonato Paulista. Bom, Corinthians 2, Santos 1, e o Corinthians vai à final do Campeonato Paulista. Gente, só explicando aqui, antes de passar aqui para os campeonatos internacionais, que eu tentei achar resultados aí pelo Campeonato Acreano. Eu sei que um dos jogos não aconteceu em função da chuva, que foi entre Independência do Acre e o Humaitá, beleza? Então esse jogo eu não achei. E o outro, que era para
a gente ter tido esse jogo nesse domingo, entre o Plácido de Castro e o Rio Branco, pelo Campeonato Acreano, acabou que eu não achei o placar desse jogo, mas quando tiver alguma informação, eu trago aqui, beleza? Prosseguindo. Bom, gente, ainda antes de passar aqui para os campeonatos internacionais, mas já falando, né, de uma coisa internacional, o Brasil venceu o Irã pelo placar de 3-0 e se sagrou campeão de forma invicta no futsal da Copa Intercontinental. Beleza? Brasil 3, Irã 0 e o Brasil é campeão da Copa Intercontinental de futsal. Antes de passar, né? Eu me esquecendo, mas tivemos jogos aqui também pela Supercopa do Brasil Feminina. Vamos lá. Bom, gente, infelizmente os sites não estão ajudando muito, mas pelo menos os resultados aqui da Supercopa do Brasil Feminina, em sua maioria eu consegui, né? O Corinthians venceu o Grêmio por 3-0, o São Paulo venceu o Sport por 4-0, o Flamengo venceu o Real Brasília por 3-1. O outro resultado, já que são as quartas de final aqui da Supercopa do Brasil Feminina, outro resultado eu vou ficar devendo para os amigos, tá? Eu acabei não achando aqui. Bom, agora sim vamos para os campeonatos internacionais.